Bem-vindo à nossa série Como Conectar com a Nossa Ancestralidade através da Constelação Familiar. Hoje é a terceira aula, a última aula, falando por que nós repetimos padrões, por que nós repetimos os padrões da nossa ancestralidade. Então, para começar, a gente entender, o nosso pertencimento, como eu já falei a partir lá da primeira aula. Se vocês não assistiram, volta, assista a primeira aula, assista a segunda aula, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui hoje. Nós, a partir do pensamento sistêmico da constelação familiar, nós fazemos parte de um sistema, a gente faz parte de um todo, a gente não é um ser único individual, a gente pertence a um clã, a gente pertence a uma ancestralidade que vieram antes de nós e nós temos um lugar nisso. Então, nós fazemos parte dessa ancestralidade e nós também temos um lugar nessa ancestralidade. Eles vieram primeiro e depois nós viemos, nós chegamos depois. Então, eles são maiores e nós somos menores. E nós precisamos começar a entender em que lugar, qual que é a nossa posição na vida, qual que é o nosso lugar na vida. A gente está sempre num lugar de mais, a gente está sempre se achando menos. Isso é muito importante porque é a posição que você ocupa dentro do seu sistema familiar, porque nós não somos nem menos nem mais, mas nós temos que entender o nosso lugar e muitas vezes nós saímos do nosso lugar e a gente entender que os que vieram antes é como uma cachoeira, eles vão vindo antes e nós viemos depois. Eles são maiores por quê? Porque eles são portadores da vida, porque eles trouxeram a vidas. E quando nós temos uma postura, nossa posição de maiores em relação a eles e criticamos e tipo, o jeito que você fez não é bom o suficiente e eu vou poder fazer melhor, a gente entra num lugar, numa posição de maior. É como se nós estivéssemos invertendo a natureza, a força da natureza. Isso é muito sério, isso causa muitos danos na nossa vida e faz com que a gente repita os padrões. Por quê? Porque a gente não inclui, não dá um espaço no nosso coração. E esses, inconscientemente, é claro, e esses padrões vão sendo repetidos até que a gente consiga trazer esse pertencimento e a gente consiga trazer a nossa posição, o nosso lugar, para fazer um movimento para a vida. Então, muitas vezes, para pertencer ao nosso clã, pertencer a essa ancestralidade, a gente repete histórias para a gente se sentir parte disso. E entendendo, por exemplo, vou dar um exemplo claro, por exemplo, na família todo mundo tem dificuldade financeira, tem uma vida difícil, não tem dinheiro. Aí chega um descendente que começa a prosperar muito e ele inconscientemente ele gasta o dinheiro todo, ele fica pobre de novo, ele distribui o dinheiro para todo mundo e ele fica de novo pobre para quê? Para pertencer àquele clã, para pertencer àquele grupo, né? E muitas outras coisas a gente repete em doenças, a gente começa a repetir os padrões. Isso é muito comum nas dinâmicas da constelação familiar. E a gente muitas vezes repete esses padrões para pertencer, para fazer parte, ou porque nós criticamos, e tudo que a gente critica, a alma quer salvar. E a alma quer fazer diferente. Então a gente repete aquela história para poder fazer melhor, fazer diferente na compensação, e aí não dá muito certo, porque nós não somos maiores do que os nossos ancestrais. Eles vieram primeiro, eles são maiores e nós viemos depois. E aí, como que a gente faz essa dinâmica? A gente precisa trazer um movimento para isso tudo. Como que é a sua posição diante desse clã, diante dessa ancestralidade? Você é aquele que está lá na frente querendo, não, eu vou fazer diferente, eu vou botar para quebrar, eu vou ser o melhor. Ou a gente é só mais um ali, fazendo um pouquinho diferente, levando a vida adiante, levando a vida para frente. Não tem nada do lado de fora. O que eu estou falando são movimentos de alma. É um movimento que você traz dentro do seu coração. É um movimento de alma mesmo, que a gente movimenta da forma como a gente olha para as nossas ancestrais, que nós somos pequenos, eles são grandes, eles são portadores da vida, eles são imperfeitos, mas eles são perfeitos para nós. Porque nós só somos quem nós somos hoje por causa de todos que vieram antes, com as suas perfeições e com as suas imperfeições, nas suas histórias, no seu jeito de ser, no seu jeito de viver. E vocês conseguem entender que está tudo em perfeita ordem e harmonia. E aí a gente conecta com a força disso tudo e como se eles estivessem empurrando a gente, trazendo aquela força pra gente e a gente olha pra vida e segue adiante, vai pro mais, movimento em direção aonde? Movimento em direção à vida, porque como eu disse na segunda aula, quando a gente tá olhando pro menos, a gente tá olhando pra morte, a gente tá olhando pra trás, nós não estamos virados pra vida, nós estamos virados pro que deu errado, pro que não foi bom, a gente não consegue seguir adiante. Então, muitas vezes nós repetimos esses padrões para
para pertencer, para fazer parte, ou porque nós criticamos, nós ficamos numa posição de superioridade e nós não conseguimos trazer para as nossas relações equilíbrios de trocas saudáveis. E isso faz com que nós repetimos os padrões, porque a natureza ela é muito harmônica e ela quer sempre entrar em harmonia. E para que nós possamos estar em harmonia, a gente tem que estar em total equilíbrio entre o dar e receber. Quando a gente pertence, quando a gente está dentro da nossa posição, dentro do nosso lugar, no nosso tamanho ideal, a gente está em harmonia, porque a gente está em equilíbrio com as nossas trocas de dar e receber. E é sobre isso que eu vim falando nessa série, para vocês entenderem um pouco mais sobre a constelação familiar, como a gente conecta com essa ancestralidade, como a gente conecta com o nosso sistema, tendo uma visão mais global do ser humano, que nós não somos seres individualizados, nós fazemos parte de um todo, nós seguimos projetos, nós damos propósitos para tudo que vieram antes, para a gente poder dar sequência para frente. Para quem quiser conhecer um pouco mais a constelação familiar, eu vou colocar aqui na bio o link da minha formação em constelação familiar para as pessoas que querem se formar como consteladores, para conhecer mais, fazer a constelação, espalhar a constelação para o mundo, mas também para aquelas pessoas que querem reconectar com profundidade com a sua essência, querem entender um pouco mais sobre o pensamento sistêmico e trazer o pensamento sistêmico para tudo que faz, para a sua profissão, para a sua família, para as suas relações, trazer todo esse equilíbrio para a vida, essa reconexão profunda, porque realmente é uma mudança de vida, é uma mudança de paradigma muito diferente. É você começar a se globalizar internamente. É sobre isso que é a constelação familiar, sobre o pensamento sistêmico, sobre a visão sistêmica. Então, eu vou colocar o link aqui para quem tiver interesse, para saber um pouco mais, para participar dessa formação. Sejam todos também muito bem-vindos. Se gostarem do vídeo, compartilhem, curtam, vamos passar um pouquinho adiante todas essas informações, né? Eu só posso estar aqui porque vocês são, porque vocês se interessam, porque vocês gostam do que eu estou trazendo para vocês. E a minha gratidão é sempre muito profunda para tudo isso. É isso aí, muita gratidão. Namastê.